Agora falaremos das boas obras. Capítulo 16 da Confissão de Fé, seções 1 e 2 dizem: boas obras são aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra e não aquelas que, sem autorização delas, são inventadas pelos homens que, movidos por um zelo cego, nutrem alguma pretensão de boa intenção. Então, boas obras, Deus nos salvou pela graça, mediante a fé, para as boas obras que Deus preparou de antemão, né? Então, boas obras são aquelas ordenadas por Deus em sua santa palavra. Seção 2, essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam sua gratidão, fortalecem sua certeza, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura somos, criados em Cristo Jesus, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto para a santidade, tenham no final a vida eterna. Então, há vários textos aqui como fundamentos bíblicos. Estas seções, então, ensinam as seguintes proposições. Primeiro, para que alguma ação humana seja realmente uma boa obra, uma obra boa, deve ela ter as seguintes características essenciais. Primeiro, deve ser algo direta ou implicitamente ordenado por Deus. Segundo, deve provir de um princípio interno da fé e o amor no coração. Obras não ordenadas por Deus, mas inventadas e injustificadamente efetuadas pelos homens, são totalmente destituídas do caráter moral e, se oferecidas no lugar da obediência requerida, são ofensivas. Segundo a proposição, os efeitos e usos das boas obras na vida cristã são multiformes. Primeiro, expressam a gratidão do crente e manifestam a graça de Deus, e assim adornam a profissão do Evangelho. Segundo, glorificam a Deus. Terceiro, desenvolvem a graça através do exercício e assim fortalecem a certeza do crente. Quarto, edificam os irmãos. Quinto, fecham a boca dos adversários. E sexto, são necessárias para a consolidação da vida eterna. É aqui que as pessoas se perdem muitas vezes em ver a salvação, a vida eterna, como mérito das boas obras. Não é mérito, mas não há salvação sem essas boas obras. Porque Deus vai avaliar cada um segundo as suas obras. Obviamente, essas boas obras, como nós já adiantamos, vamos avançar um pouco mais nesse tema, são resultados da graça salvadora. Mas quando Deus nos examinar, Ele vai nos aprovar no final ou reprovar. Os que estão em Cristo serão aprovados, porque a salvação em Cristo produz mudança positiva. Mas não serão aprovados por méritos seus, mas pelos méritos da obra salvadora. Só que serão avaliados como justos, santos, por uma mudança que também por uma mudança que houve em suas vidas. O que eu quero dizer com isso é que Deus não é injusto e não vai aprovar quem se diz salvo, mas que vive uma vida completamente contrária àquela vida que a salvação produz. Então isso é importante considerar. É aqui que a gente não deve confundir salvação pelas obras e também não desconsiderar as obras na salvação. Então, primeiro, para que uma obra seja boa, primeiro deve ser um ato realizado de conformidade com a vontade revelada de Deus, a lei da perfeição moral absoluta a qual somos mantidos em sujeição não é a lei de nossas próprias razões ou consciências, mas é uma norma todo perfeita de justiça, tendo seu fundamento na natureza eterna de Deus e sua expressão impositiva autoridade sobre nós na vontade divina. O que a razão, a consciência e a escritura precisamente requerem não é o autodesenvolvimento nem a realização de um fim ideal, mas a obediência a uma autoridade pessoal fora de nós e acima de nós. O homem bom é o homem obediente. O pecador, em cada transgressão da virtude, é cônscio de que ele é culpado da desobediência ao Supremo Legislador.
Davi diz em seu arrependimento: contra ti pequei somente, né? Pequei e fiz o que esse mal na tua presença, o que era mal diante dos teus olhos. Deus apresentou nas Escrituras inspiradas uma norma perfeita de fé e prática. Cada princípio, cada motivo e cada fim de ação certa, segundo a vontade de Deus, serão facilmente aprendidos pelo inquisidor devoto. Deus diz à sua igreja: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio 12, 32. E podemos considerar o Apocalipse 22, 18, 19, enfim. E Deus muito energicamente expressa sua aversão à vinda dos sacrifícios não ordenados, da humildade intencional e, entre aspas, né, e do culto proposital. Isaías 11, 12, Colossenses 2, 16 a 23, enfim. Para que uma obra seja realmente boa, segundo, deve provir de um princípio de fé e amor no coração. Todos os homens reconhecem que o caráter moral de um ato é sempre determinado pelo caráter moral do princípio ou do pendor que o impele. Os homens não regenerados realizam muitas ações, boas até, onde suas relações externas com seus semelhantes, sobre o qual semelhantes lhes interessam. Mas o amor de Deus é o princípio fundamental sobre o qual todos os deveres morais descansam, precisamente como nossa relação com Deus é a relação fundamental sobre a qual descansam todas as nossas outras relações. Se uma pessoa é alienada de Deus, se ela não está no presente exercício da confiança nele e amor por ele, qualquer ação que venha a realizar será carente do elemento essencial que caracteriza uma genuína obediência. Boas obras de conformidade com as Escrituras são os frutos da santificação, tendo suas raízes na regeneração, Efésios 2,10, né? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão ordenou para que andássemos nelas. Tiago diz que a fé é demonstrada pelas obras, o que naturalmente implica que o tipo de obras de que ele fala procede tão somente de um coração crente. Tiago 2, 18, 22, por exemplo. Segundo, os efeitos e utilidades das boas obras na vida cristã são múltiplos e são estes. Primeiro, expressam a gratidão do crente e manifestam a graça de Deus nele, e assim adornam a profissão do Evangelho. Você tem, por exemplo, Gálatas 5,6, a fé opera pelo amor. Cristo disse que precisamos expressar nosso amor por ele, guardando os seus mandamentos, João 14, 15, 23. Visto que são frutos do Espírito, se prestam para manifestar a excelente operação do Espírito. 1 Timóteo 2,10, Tito 2,10. Segundo, glorificam a Deus, visto que Deus é o seu autor, manifestam a excelência de sua graça e incitam a todos os que as produzem a apreciarem e a proclamarem sua glória. Terceiro, como emanam de sua graça, assim a realização delas exercita a graça em geral e cada graça individualmente segundo a natureza da obra praticada. E assim, pela lei universal do hábito, a graça cresce através de seu exercício e a segurança quanto ao nosso próprio estado gracioso naturalmente aumenta com a energia e evidência daquelas graças para as quais a promessa de salvação é alcançada. Quarto, edificam os irmãos. As boas obras edificam as outras pessoas, tanto como evidência confirmada da verdade do cristianismo e do poder da graça divina, quanto pela força do exemplo a induzir os homens à prática das mesmas. 1 Tessalonicenses 1,7, por exemplo, 1 Timóteo 4,12, 1 Pedro 5,3, entre outros. Pelas mesmas razões, pelas mesmas razões, as boas obras desmentem as cavilações e tornam fútil a oposição dos ímpios. 1 Pedro 2,15. Cavilações são pensamentos indevidos, né? São aqueles pensamentos que ficam atrás de detalhes extremos e tal, e desenvolvem dúvidas e por aí vai. Então, pelas mesmas razões, as boas obras desmentem esses pensamentos que causam dúvida e tornam fútil a oposição dos ímpios. Os ímpios não têm êxito em sua oposição contra nós. E o sexto aqui são necessárias à consolidação da salvação
não no sentido de serem pré-requisitos da justificação, nem como estágio do progresso do crente em merecimento do favor divino, mas elementos essenciais dessa salvação, os frutos e meios substanciais da santificação e glorificação. Uma alma salva é uma alma santa, e uma alma santa é aquela cujas faculdades se engajam todas nas obras de amorável obediência. Não pode existir graça no coração sem as boas obras como sua consequência. Não pode existir boas obras sem o crescimento das graças que são exercitadas nela. O céu não poderia existir, exceto como uma sociedade de almas santas mutuamente obedecendo à lei do amor em todas as boas obras que essa lei requer. Efésios 5, 25 e 27, 1 Tessalonicenses 4, 6 e 7, Apocalipse 21, 27, entre outros. Seção 3. A capacidade de realizar boas obras, de modo algum, emana dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo. E para que possam ser capacitados para isso, além das graças que já receberam, é indispensável que haja uma real influência do Espírito Santo a operar neles tanto o querer quanto o realizar, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de realizar qualquer dever, senão pelo impulso especial do Espírito. Ao contrário disso, devem ser diligentes em dinamizar a graça de Deus que está neles. Então, como já vimos no capítulo 10, na regeneração, o Espírito Santo implanta um princípio ou hábito santo e permanente na alma, o que dá prosseguimento constante do germen, ou semente, da qual todas as graciosas inclinações e santos exercícios procedem. No tocante à implantação desse princípio santo permanente pelo Espírito Santo, a alma é passiva. No instante, porém, em que passa essa nova disposição ou tendência moral, é implantada na alma, ela passa a ter essa nova disposição, como fato lógico, o caráter moral de seus exercícios é transformado e a alma se torna ativa em boas obras, como antes estivera ativa para o mal. Mas, como também vimos no capítulo 13, a santificação é uma obra da livre graça de Deus, na qual ele continua graciosamente a sustentar, nutrir e a orientar o exercício do hábito permanente da graça, que foi implantado na regeneração. O homem regenerado depende da contínua habitação, do impulso, do sustento e capacitação do poder do Espírito Santo em cada ato de obediência no exercício da graça. Não obstante, como os atos de obediência para a realização do que o Espírito o impele e capacita seus próprios atos, segue-se que ele, enquanto busca a diretriz e o apoio da graça, deve ativamente cooperar com ela, agindo como todo agente livre, sob a influência dos motivos e o senso de responsabilidade pessoal. Daí essa seção assevera, primeiro, que a capacidade do cristão para realizar boas obras não é de forma alguma dele próprio, mas totalmente do Espírito de Cristo. Segundo, que para isso, além da graça implantada na regeneração, há necessidade de uma contínua influência do Espírito Santo em todas as faculdades da alma renovada, pela qual o cristão é capacitado a querer e a agir segundo o seu beneplácito. Terceiro, que esta doutrina da dependência absoluta da alma não deve ser pervertida, dando ocasião à indolência, nem diminuir em qualquer grau nosso senso de obrigação pessoal, diminuir em qualquer grau esse nosso senso. A vontade de Deus nos é exibida objetivamente na palavra escrita. O dever em relação à obediência voluntária obriga nossas consciências. O Espírito Santo não opera independentemente da palavra, e sim através da palavra. Nem realiza ele a obra à parte de nossas faculdades constitucionais, da razão, da consciência e da vontade, mas através delas. Daí segue-se que jamais honraremos o Espírito Santo esperando por seus impulsos especiais. Ao contrário, nos entregamos a ele e com ele cooperamos quando, enquanto buscamos sua orientação e assistência, usamos todos os meios de graça e todas as nossas melhores energias, sendo e fazendo tudo quanto a lei de Deus requer de nós. Deus aprova, não é aquele que fica a esperar pela graça, mas sempre aquele que busca a graça e pratica a sua palavra. Tem várias passagens aqui que, de novo, não deve ser confundido com salvação pelas obras, como acabamos de explicar. Mas a graça faz
o alcançado por ela agir na direção dela. Então você tem Lucas 11, 9 a 13, Tiago 1, 22, 23, entre outras passagens também. Então, seções 4 e 5, nós temos que os que alcançam, mediante sua obediência, a maior perfeição que lhe é possível nesta vida, estão longe de exceder e de fazer mais do que Deus requer, e não são capazes de corresponder aos muitos deveres que são obrigados a cumprir. 5. Não podemos, por meio de nossas melhores obras, merecer a mão de Deus, o perdão do pecado ou a vida eterna, em razão da imensa desproporção que há entre elas e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis sem quitar a dívida de nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo quanto pudemos, outra coisa que não fazemos senão nosso dever, e seremos servos inúteis. E porque sendo boas, elas provêm do Espírito, e como são realizadas por nós, elas são manchadas e misturadas com tantas fraquezas e imperfeições que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. 6, seção 6. Não obstante, já adiantando aqui para adiantar e finalizar, né? Não obstante, sendo as pessoas dos crentes aceitas através de Cristo, suas boas obras são também aceitas nele, não como se fossem, nesta vida, perfeitamente intocáveis e incensuráveis à vista de Deus, mas que ele, vendo-as através de seu Filho, aprove aceitar e recompensar o que é feito com sinceridade, ainda que seja acompanhado de incontáveis fraquezas e imperfeições. Então, estas sessões ensinam, primeiro, que as obras de supererrogação, ou seja, de querer agir além do que está sendo exigido, longe estão de ser possíveis, mesmo para o mais iminente santo. Que nesta vida ela não pode ser possível mesmo para alguém que tenha alcançado a mais plena santificação, desincumbido plenamente de todas as suas obrigações positivas. Segundo, que por diversas razões referido, as melhores obras dos crentes longe estão de merecer das mãos de Deus, seja o perdão do pecado, seja a vida eterna, não podem nem mesmo suportar o escrutínio de seu santo juízo. Que, não obstante, as obras dos crentes sinceros são, como suas pessoas, a despeito de suas imperfeições, aceitas por causa de sua união com Cristo e galardoados por amor a Ele. Então, primeiro, o termo supererrogação significa mais do que exigido, como eu já disse, e as obras de supererrogação são, em sua própria natureza, impossíveis à luz da lei moral de Deus. No presente estado do homem, mesmo o mais iminente santo é incapaz de desincumbir-se totalmente de todas as suas obrigações, muito mais naturalmente de exercer as mesmas. Eu ia exceder, melhor, passar além, ir além, né, das mesmas. A Igreja Romana ensina a ordinária teoria arminiana do perfeicionismo. Em adição a esse erro, ensino, primeiro, que as boas obras subsequentes ao batismo merecem um acréscimo de graça e de eterna felicidade. Concílio de Trento, seções 5, capítulo 16, cânon 24, 32. E segundo, distinguem entre os mandamentos e os conselhos de Cristo. Os primeiros estão associados a todas as classes de pessoas e a sua observância necessária à salvação. Os últimos, consistindo de conselhos, não de mandamentos, tais como celibato, pobreza voluntária, obediência às normas monásticas, etc., estão relacionados somente com aqueles que voluntariamente os assumem, buscando um grau mais elevado de perfeição e mais exaltado galardão. A gente vê aí a influência de religiões passadas, né, lá dos impérios antigos e trazidas para cá. Já vimos no capítulo 13 que um estado de perfeição impecável jamais é atingido pelos cristãos nesta vida e, naturalmente, segue-se que muito menos é possível a qualquer pessoa fazer mais do que lhe é exigido. Que as obras de supererrogação são sempre e essencialmente impossíveis a todas as criaturas em todos os mundos é também evidente, primeiro, à luz de toda a natureza da lei moral. Aquilo que é certo sobre qualquer relação é intrinsecamente obrigatório, estando o agente moral nessa relação. Se é moral,
então é obrigatório. Se não é obrigatório, então não é moral. Se não é moral, então é naturalmente de nenhum valor ou mérito moral. Se é obrigatório, então não pode ser supererrogatório. Quando os homens fazem o que é seu dever fazer, não podem reivindicar nada para esse dever. Lucas 17:10. Né? Segundo, fazer daquilo que Deus não fez o dever do homem fazer, toda forma de culto e mandamentos engendrados pelo homem, Deus declara ser-lhe uma abominação. Colossenses 2:18-23, 1 Timóteo 4:3, Mateus 15:9. Enfim, terceiro, Cristo não deu conselhos, entre aspas, como se fossem distintos de seus mandamentos. Seu mandamento absoluto e universal de amar a Deus de toda a alma e o nosso próximo como a nós mesmos, cobre toda a área de possível capacidade ou oportunidade na terra ou no céu. Mateus 22:37-40. Quarto, aumento de graça e de felicidade eterna e tudo quanto o crente necessita ou de que é capaz, lhe é assegurado pela aquisição que o sangue de Cristo fez. E ou lhe é dado agora gratuitamente, sem preço, ou lhe é reservado para aquela herança eterna que há de receber como cordeiro com Cristo. Quinto, o funcionamento do sistema romanista do celibato, de pobreza voluntária e votos monásticos tem produzido frutos tais como prova ser o princípio sobre o qual eles descansam, radicalmente imoral e falso. Segunda proposição é que as melhores obras dos crentes, em vez de merecer o perdão do pecado e a vida eterna, não podem suportar o escrutínio do santo juízo de Deus. As razões para tais asseverações são, primeiro, como demonstramos acima, à luz da natureza da lei moral, o que não é obrigatório não é moral, e o que não é moral não pode ter um mérito moral. Segundo, as melhores obras possíveis para o homem são infinitamente indignas de serem comparadas em valor com o favor de Deus e os galardões que os homens que confiam nas obras buscam obter através delas. Terceiro, a infinita superioridade de Deus para nós, sua absoluta posição de proprietário sobre nós como nosso Criador e a soberania sobre nós como nosso governante moral necessariamente excluem a possibilidade de todas as ações merecerem qualquer recompensa de sua mão. Nenhuma ação nossa pode aproveitar a Deus ou deixá-lo sob obrigação em relação a nós. Tudo o que nos é possível já se nos constitui uma dívida nossa para com Ele como nosso Criador e preservador. Quando tivermos feito o nosso máximo, não passaremos de servos imprestáveis, muito menos, pois pode alguma possível obediência, em dado momento, expiar alguma desobediência ocorrida em outro momento. Quarto, como já provamos acima, no capítulo 13 da santificação, que nossas obras nada poderiam merecer, mesmo que fossem perfeitas, são nesta vida em decorrência de imperfeições subjacentes muitíssimo imperfeitas. Portanto, as melhores delas necessitam de ser expiadas pelo sangue de Cristo e apresentadas através de sua mediação antes que possam achar aceitação por parte do Pai. Terceira proposição aqui dessas sessões, não obstante, as boas obras dos crentes sinceros são, como são suas pessoas, a despeito de suas imperfeições, aceitas em virtude de sua união com Cristo e galardoadas por amor dele. Todos os nossos acessos a Deus são feitos através de Cristo. É unicamente através dele que temos acesso ao Pai pelo Espírito. Filipenses 2,18 diz isso, né? Então, tudo quanto fazemos em palavras e atos, recebemos a ordem de fazer tudo em nome do Senhor Jesus, Colossenses 3,17. Quanto à relação de boas obras com a retribuição, pode observar-se, primeiro, o termo mérito, no sentido estrito, significa aquela propriedade comum de todas as ações ou serviços às quais se deve alguma recompensa segundo a estrita justiça em razão de seu intrínseco valor ou dignidade. É óbvio que nesse estrito sentido, nenhuma obra de qualquer criatura pode por si mesma merecer qualquer retribuição por parte de Deus, porque, primeiro, todas as faculdades que ela possui foram originalmente doadas e são continuamente mantidas por Deus, de modo que ela já está tão endividada com Deus que jamais poderá ter qualquer crédito com ele. Segundo, o que quer que a criatura faça jamais terá a justa equivalência com o incomparável favor de Deus e suas consequências. Segundo,
Entretanto, existe outro sentido da palavra no qual se pode afirmar que se Adão houvesse, em sua prova original, conservado a obediência requerida, então haveria merecido, entre aspas, a recompensa nela condicionada, não em razão do valor intrínseco daquela obediência, mas em razão dos termos do pacto que Deus graciosamente condescendeu formular com Adão. Por natureza, a criatura deve obediência ao Criador, enquanto que o Criador nada deve à criatura. Mediante o pacto, porém, o Criador voluntariamente se obrigou a dever vida eterna à criatura sob a condição de perfeita obediência. Então, a vida eterna que ele daria por condescendência, porque ele quis se submeter a um pacto com a criatura e prometer para ela uma recompensa que ele daria se ela cumprisse. Mas mesmo assim, aquela recompensa não seria toda meritória da criatura, seria por uma graça que o Criador, por condescendência, decidiu conceder através de um pacto que ele escolheu e se submeteu a ele. É óbvio que nesta vida as obras do povo de Deus não podem ter qualquer mérito intrínseco, visto que são imperfeitas e por isso eles mesmos são dignos de punição e não de galardão. Não podem ter qualquer mérito por parte de Deus pela concessão do pacto, visto que agora não estamos, aos olhos de Deus, sob o pacto das obras e sim da graça, e a justiça de Cristo, recebida unicamente pela fé, constitui a única base meritória sobre a qual nossa salvação em todos os seus estágios descansa. Veja-se o capítulo 11 da justificação, né? Então aqui a gente lembra, é o que já estudamos. Na dispensação do Evangelho, a obra graciosa do crente e o galardão gracioso que recebem de Deus são ramos da mesma raiz graciosa. O mesmo pacto da graça provém imediatamente pela infusão da graça no coração, o exercício da graça na vida e o galardão da graça, então, exercido. Tudo provém, então, da graça. Graça chamada galardão, acrescida da graça chamada obra. Uma graça é posta em oposição a outra graça como galardão por essas razões. Primeiro, para agir sobre nós como um vivo estímulo ao dever, Deus promete então galardoar o cristão precisamente como o pai promete galardoar seu filho por fazer o que é seu dever e o que só é para o seu próprio benefício. Segundo, porque uma certa proporção graciosa foi estabelecida entre a graça dada no galardão e a graça dada nos santos exercícios do coração e da vida. Mas ambas são igualmente dadas por amor a Cristo. Essa proporção foi estabelecida, quanto mais de obediência, mais graça de galardão. E quanto mais graça na terra, mais glória no céu. Porque Deus assim o quis e porque a graça dada e exercida na obediência prepara a alma para a recepção de mais graça dada no galardão. Mateus 16, 27, 1 Coríntios 3, 8, 2 Coríntios 4, 17. Seção 7 diz: as obras realizadas pelos não regenerados, ainda que sejam quanto à miséria, coisas que Deus ordena e de bom proveito, tanto a eles mesmos quanto a outros, contudo, porque não procedem de um coração purificado pela fé, não são práticas ou praticadas de uma maneira correta, segundo a palavra, nem com um propósito correto, que é a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas, nem podem agradar a Deus e nem levar uma pessoa a receber a graça de Deus. E, não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Essa seção, então, ensina, que os não regenerados podem realizar muitas ações que por si mesmas são tais como Deus ordena e são proveitosas tanto a eles quanto a outros. A veracidade desse fato se verifica na experiência e observação de todos os homens e cremos que a mesma não é posta em dúvida por nenhuma das partes. Por exemplo, todo mundo cumpre, a maioria pelo menos, né? E todo mundo em uma certa medida, em algum grau, em algum nível, por algum tempo, o mandamento, o sexto mandamento, né? Não matarás. Por que cumpre o sexto mandamento? Por que não tira a vida do outro? Porque ama a Deus? Não, a maioria não tem essa inclinação. Então, não é salva, né? A maioria não é salva. Mas observa. Agora, não observar é pior, né? Por mais que não observe para a glória de Deus, não observe porque ama a Cristo, não observar é pior. Segundo, não obstante, são todas elas, mesmo as melhores, não só imperfeitas, moralmente consideradas, mas também obras ímpias, religiosamente consideradas.
Então é uma ofensa até maior a Deus. Não são, portanto, no sentido bíblico, obras boas, nem podem satisfazer as exigências de Deus, nem merecem a graça, nem prepara a alma para a recepção da graça. É óbvia a distinção entre uma ação intrinsecamente considerada e considerada em seus motivos e objetivos. Uma obra verdadeiramente boa é aquela que emana de um princípio de amor divino e tem a glória de Deus como seu alvo e a vontade revelada de Deus como sua norma. Nenhuma das ações de uma pessoa não regenerada contém esse caráter. Porque não provém da fé, ou seja, a fé não foi dada, não houve regeneração primeiro e tal. Então, a pessoa não está buscando agradar a Deus. Ela não quer agradar a Deus. Ela está fazendo isso não por agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? A pessoa não quer. Há também uma distinção óbvia entre um ato visualizado em si mesmo, abstratamente, e a mesma ação visualizada em relação à pessoa realizando-a e suas relações pessoais. Alguém que se rebela contra a autoridade soberana pode realizar muitas coisas agradáveis e muitos atos de real virtude, até onde diz respeito às suas relações com companheiros rebeldes. Contudo, é verdade que um rebelde, durante todo o período de sua rebelião, é em cada instante e em cada ação de sua vida um rebelde em relação àquela suprema autoridade que, por todos os meios, ele continua a afrontar. Nesse sentido, a aradura do perverso é tida como pecado de arado, né? Só vê a versão aqui em Provérbio 21:4, trinitariana. Provérbio 21:4, versão trinitariana. E assim, enquanto os homens se afastam de Cristo e recusam a submeter-se à justiça de Deus, toda a sua utilização dos meios de graça, bem como todas as suas virtudes naturais, são pecados aos olhos de Deus. Terceiro, não obstante, Deus se sente mais ofendido com sua negligência em praticar os deveres que são ordenados do que em agir pecaminosamente como pecadores. Essas obras feitas pelos não regenerados são ordenadas por Deus e por isso lhes são impostas como dever. Seu pecado jaz não em praticá-las, mas em sua atitude de pessoal de rebelião, bem como na ausência de motivos e de objetivos plausíveis. Se negligenciarem fazê-las, a negligência será acrescida a outras áreas de condenação, às quais permanecerão todas as mesmas. Então, devem praticá-las, porém, não devem abandonar os negócios de maior importância da lei mal praticada. Os atos agradáveis de um rebelde inevitavelmente envolvem elementos de rebelião, contudo, ele será mais condenado sem eles do que com eles. Esse é o capítulo que trata das boas obras e acho que foi bastante amplo e esclarecedor para nos examinarmos com relação à nossa religiosidade, à nossa fé, se de fato estamos na verdade, se de fato estamos em Cristo, se já temos regeneração, se recebemos as virtudes que essa regeneração produz, se temos fé salvadora, santificação, justificação e, entre tantas, boas obras. Que Deus, então, nos abençoe a compreender com temor, com respeito, com reverência, com humildade e a respeitar esses ensinos, buscando sempre nos humilhar aos pés de Cristo, para que da sua graça, que é a única garantia de boas obras, nós possamos viver as boas obras de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.